Então, iniciamos a nossa palestra de hoje, né, em referência à Páscoa que se aproxima e a importância da Páscoa para nós espíritas, né? Não só para nós cristãos, que somos cristãos também, mas também espíritas, né? E tentar entender o que foi a Páscoa da ressurreição. Voltando um pouquinho no tempo, né? Essa palavra Pessá, que se refere à Páscoa judaica, ela celebra a libertação do povo judeu do Egito, né? Dos 400 anos de escravidão do Egito, né? E faz uma ligação com os laços de Deus, né? Para nós, os cristãos, né? A finalidade da Páscoa é relembrar a salvação em Cristo através da morte e ressurreição de Jesus para o mundo cristão. A gente vai ver que para nós espíritas tem um significado um pouco diferente, né? Essa aí, eu vou precisar, cadê a Sueli? Para apagar a luz e acender para mim. Pode deixar. Você faz o dinheiro para mim, por favor? Eu tenho que ir apagando e acendendo. Obrigado. Então, para vocês verem, tá bom, mas o vídeo não fica bom, né, quando filma. Aí mostra Moisés, né, com a travessia do Mar Morto, né, que a própria palavra Páscoa significa passagem, né? Então, a travessia do Mar Vermelho, não do Mar Morto. Do Mar Vermelho, apresentando aí esse fenômeno que o Espiritismo explica muito bem também. Vamos avançando. E aí, a Páscoa cristã, que celebra a morte e a ressurreição de Jesus, que é o nosso foco. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que pensar, é tirar Jesus da cruz. Jesus ficou pregado nessa cruz aí durante 2000 anos de cristianismo, né? Com aquela mensagem de que a morte dele ia lavar os nossos pecados, né? Então, a gente se entregar ao Cristo, né? A gente se tornar cristão significava a gente ficar livre dos nossos pecados. Não é bem assim, né? Nós somos espíritos responsáveis pelos nossos atos e não é o Cristo na cruz que vai nos salvar dos nossos pecados, e sim as nossas atitudes com relação à vida e ao próximo. Bom, a nossa história começa com o túmulo vazio. Vocês vão ver aí, ó, um lençol dentro de uma gruta, né? Isso é o que os apóstolos encontraram quando foram na madrugada, né, no amanhecer do domingo de Páscoa judaico, né, quando eles foram visitar Jesus, após Madalena ter visto, né, o Cristo do lado de fora e ter corrido até onde os apóstolos estavam e ter dito que tinha visto o Senhor. Então eles correram, João chegou na frente, era mais jovem, né? Era praticamente um adolescente, e em seguida, mas não entrou, em seguida entraram Pedro e outros seguidores, e aí encontraram esse lençol, né, e o túmulo vazio. Bom, esse lençol esse lençol, teoricamente, hoje está lá na Catedral de Turim, na Itália, né, guardado num sistema todo condicionado de vácuo, né, a prova de terremotos, de agressões, etc. Ele mede 4,5 metros de comprimento por 1,10 metro de largura, né, e ele estampa a imagem de um homem de 1,80 metro de altura, né. Por que 4,5 metros? Porque os judeus eles não enterravam os mortos assim, eles enterravam, né, esticando o pano e depois puxando da cabeça para os pés, ok? Bom, vamos avançar. E aí, em 1898, um fotógrafo amador, que era advogado, chamado Secondo Pia, recebeu autorização do Vaticano para, ainda usando os primeiros equipamentos fotográficos, né, no final do século XIX, tirar foto. E quando ele tira essas várias fotos do sudário, do tecido, né, ele identifica no negativo do sudário esta imagem. Olha que interessante, né? A imagem de frente e de dorso desse homem de 1,80 m de altura, né,
numa posição cadavérica, né, com as mãos cruzadas, né, e ficou muito impressionado, porque o sudário já era venerado ao longo de toda a cristandade, né, é considerado a maior relíquia da cristandade. Sempre houve polêmica se ele era ou não verdadeiro, e o Segundo Pia teve essa oportunidade, e a partir daí, né, dessas fotos do Segundo Pia, a ciência começa a se interessar por esse pano. Um detalhe, né, um pouco mais aproximado, mostrando o dorso de um lado e a frente do outro, desse homem que morreu no sudário. E uma coisa interessante, né, essas marcas que vocês veem, né, essas marcas mais fortes que vocês veem aí, foi de um incêndio que ocorreu na Idade Média, na igreja onde o sudário estava guardado, dobrado e guardado. Houve um incêndio grande, esse sudário, esse tecido, ele estava numa caixa de prata, a temperatura foi muito alta e a prata pingou no tecido e furou o tecido. Mas não furou, curiosamente, nas partes importantes, né? Furou nas laterais, tá? Aí as freiras carmelitas chegaram a fazer remendos, tentar recuperar o tecido, né, para dar uma reconstituição no mesmo. Bom, o sudário, ele mostra um homem que morreu crucificado no método romano. Então, por exemplo, aí você vai ver as mãos cruzadas e as marcas dos pregos, não na palma. Os romanos não crucificavam, como está na cruz, os condenados na palma da mão. Eles crucificavam nessa junta aqui para ter sustentação, né, na madeira da cruz. Tá? Um detalhe interessante, porque se o sudário tivesse sido feito na Idade Média, né, essa pintura, se fosse uma pintura, ele estaria mostrando chagas aqui, né, não nos pulsos. Né? Bem, aí o rosto negativo, né, do sudário, mostrando um homem, né, com as marcas dos espinhos na cabeça. Lembrar que Jesus, né, eles coroaram Jesus como rei dos judeus, né, inclusive na cruz eles colocaram a palavra INRI, né, que significa Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus, né, ironizando a personalidade do Cristo. E aí, através do computador, a gente consegue ir recuperando, né, com os recursos gráficos, recuperando essa imagem para ir trazendo que teria sido esse rosto que estava lá no sudário, e vai aparecendo, né, o rosto de um homem, numa posição muito serena, muito tranquila, né, que traz essa imagem final aí, ó, dessa imagem à direita, né, de um autêntico judeu da época, né, o rosto, o perfil de um judeu, né. Lembrar que nos olhos desse morto foram encontradas eles tinham o costume de colocar moedas tampando os olhos, né, e foi encontrado nas marcas do sudário, né, moedas da época de Pôncio Pilatos, né, indicando que o sudário, tudo indicando que o sudário é daquela época. Essa seria então a imagem de Jesus, tá? Uma imagem muito serena, muito próxima daquilo que os pintores medievais fizeram, porque todos esses pintores, a partir da Idade Média, depois passando pela Renascença, de uma forma ou de outra, eles tinham acesso ao tecido. E o tecido na época devia ser mais visível do que o é hoje, né? Hoje só com o negativo a gente consegue essa imagem, mas na época é provável que tivesse uma estampa melhor de ser visualizada, e eles pintavam então o rosto do Cristo mais ou menos dentro disso daí, tá? Bom, vamos falar um pouco da ciência agora, né? Em 1978, uma equipe de 40 cientistas da NASA recebeu autorização do Vaticano para fazer um estudo detalhado do sudário durante
aproximadamente uma semana. Eles se trancaram lá na catedral, levaram todos os equipamentos dele, né? E eles tiraram várias conclusões. Lembrar que a maioria desses cientistas era ateu, né? Então eles eram pessoas racionais, que não estavam envolvidos com nenhum credo religioso e estavam interessados em saber da autenticidade do sudário. Chegaram às seguintes conclusões: que o sangue do sudário, nas micropartículas do sudário, era um sangue humano, aliás, AB positivo, né? Identificar isso daí. As gotículas de tinta, que realmente tem tinta no sudário, mas não é de tinta de pintura, né? É da contaminação de 2000 anos. O sudário passou, foi para Constantinopla, depois voltou para a Europa, né? Passou na mão dos muçulmanos, depois voltou para a mão através dos cruzados, voltou para a mão dos cristãos novamente. É uma história muito bonita, essa história do sudário, né? Na Idade Média não haviam recursos para essa falsificação, né? As marcas são um duplo negativo fotográfico do corpo inteiro de um homem, como nós falamos. A figura do sudário, ao contrário de outras figuras bidimensionais, ela contém dados tridimensionais. Como é que eles descobriram isso? Eles levaram para esse teste um equipamento chamado VP8, que é usado na NASA para medir as crateras da Lua, para medir a profundidade das crateras da Lua. E eles usaram esse VP8 no sudário e identificaram que o sudário envolveu uma figura tridimensional, então não foi uma figura realmente, né? Bem, o sudário apresenta marcas compatíveis com a descrição da crucificação dos evangelhos, né? A coroa de espinhos, a ferida na lança após a morte de Jesus, né? Que o soldado vai lá para verificar se ele está morto, ele fere o abdômen do corpo de Jesus, as marcas de crucificação das mãos e no pé, nos pés, na parte dorsal, né, todo o flagelo que ele sofreu. Aliás, Jesus era um homem muito forte, né, porque os romanos aplicavam um castigo, né, que era de 50 chibatadas. Era um chicote que tinha um osso chamado flagrum na pontinha, um osso específico para aquele castigo. Normalmente, os prisioneiros, ao receberem 50 chibatadas, morriam. Jesus não só não morreu, como eles deram dois castigos, deram 100 chibatadas. E as 100 chibatadas deixaram marcas no sudário. Tem 100 marcas de chibatadas na parte do dorso do sudário. Olha que interessante. E os cientistas, porém, não podiam afirmar que a mortalha era verdadeira, né? Eles não podiam falar, esse é o corpo do Cristo. Eles falaram, olha, isso aqui não é fraude, esse tecido envolveu realmente um homem que morreu conforme o castigo romano, né? O tecido é realmente coerente com a época. Bom, mas aí surge uma polêmica na ciência com o teste do carbono 14, 10 anos depois, 1988. 3 diferentes laboratórios, em Zurique, Oxford e na Universidade do Arizona, receberam, teoricamente, um pedacinho do tecido e submeteram ao famoso teste do carbono 14, que é um teste de datação da idade daquele objeto, né? E descobriram que o tecido era do século 13 ou 14. E aí derrubaram todo o estudo, os 3 anos e as 100 mil horas de estudo dos cientistas da NASA. Bom, contudo, esse senhor aí, William Libby, que é o descobridor do método de datação do carbono 14, ele contesta a validade do teste, porque ele alega que aquele incêndio que teve na catedral, na Idade Média, contaminou o tecido e tirou toda a possibilidade de uma análise exata do sudário. Então, o próprio criador do teste acha que o teste não é válido. Segundo, existe uma possibilidade de fraude do Vaticano, né? E os laboratórios não teriam recebido um pedaço do tecido original, porque ninguém viu, né, o cardeal Balesteiro, que ficou responsável por cortar uma tirazinha do tecido, ele foi sozinho lá no local, ele tirou e entregou, colocou no
tubo de ensaio e encaminhou para os laboratórios, né? Ninguém presenciou a retirada. Bom, alguns jornalistas alemães escrevem um livro chamado A Conspiração de Jesus, onde eles detectam que lá na França, lá do Museu do Louvre, tinha desaparecido a capa de São Luís XV, que foi um santo medieval. E quando eles localizam essa capa de São Luís XV, que também era de um linho, eles descobriram que faltava um pedacinho do linho do tamanho daquele que tinha ido para os laboratórios, os 3 laboratórios, né? Então eles acham que o cardeal fraudou e não mandou realmente o tecido. Então tem 2 possibilidades, né, para defender ainda a autenticidade do sudário. Bom, pesquisas recentes. Esse cientista italiano, Giuseppe Baldacchini, ele descobriu evidências de uma fissão nuclear no tecido. Olha que interessante. Ou seja, o tecido indica uma reação nuclear. E eles acham que um terremoto de magnitude 8.2 ocorrido na Velha Jerusalém no ano 33, aliás, nos evangelhos é citado esse tremor de terra, né? Eles falam que na morte de Jesus houve um tremor de terra, que teria sido esse terremoto existiu então realmente, né, segundo os geofísicos, teria sido algo forte o suficiente para liberar partículas de nêutrons, criando uma imagem parecida com a de um raio-x no pano do linho, reagindo com núcleos de nitrogênio. Olha que interessante, né? Então, além desse cientista italiano, 2 cientistas espanhóis posteriormente também identificaram esses indícios de reação nuclear no chamado sudário. O que será que aconteceu, né? Bem, a hipótese espírita agora, né? Vamos colocar um pouco do conhecimento espírita em tudo isso daí, juntando um pouco com a ciência, com a história. Primeiro, o espiritismo sempre estará alinhado com a ciência. Kardec dizia que se a ciência fosse por um caminho e o espiritismo afirmasse outro, que nós ficássemos com a ciência. Interessante isso aí, né? Porque, claro que não a ciência fraudada, a ciência com base em fatos, né? Com base em documentação. A elevada irradiação do tecido teria provocado a desintegração do duplo etérico ou corpo vital, estampando a imagem. O que teria sido isso? Nós temos vários corpos, que Kardec definiu como corpo físico, perispírito e espírito puro, né? Que não seria um corpo, seria uma energia vinda de Deus. Bom, com as obras do André Luiz começa a lançar outros conceitos de corpos nesse intervalo entre corpo físico e perispírito. Então, André Luiz fala do corpo vital, que seria esse duplo etérico, que é um corpo que não tem vontade própria e que é a bateria que alimenta o nosso corpo físico. Então, quando a gente diz que, olha, aquela velhinha lá tinha 108 anos, né? E ela morreu sozinha, que nem um passarinho, porque acabou a vitalidade dela, acabou, né? A bateria dela se acabou. Né? O corpo vital, então, ele tem essa função de dar essa vitalidade. E a gente, quando faz tratamento espiritual, né, o foco também é no corpo vital da espiritualidade, porque tem muita gente que perde energia, né? E aí se trabalha nos chakras, para que, através dos chakras, a gente consiga o restabelecimento do equilíbrio físico novamente. Chakras que são o centro de força desse duplo etérico, né? Bom, outro aspecto é que Jesus, nas materializações, Jesus aparece em um corpo diferente e irreconhecível, mas com as marcas que ficaram no seu perispírito. Ou seja, quando Tomé tenta reconhecê-lo, né, e diz que precisa ter provas, ele mostra as chagas que ele recebeu, que ficaram impressas no seu perispírito, porque as marcas que nós temos nos acompanham no corpo espiritual, no perispírito, né? Se você morreu enforcado, né, numa encarnação, você vai levar no seu perispírito as marcas da forca, né, da corda, e muitas vezes você vai reencarnar com essa mesma marca, as chamadas marcas de nascença, né, que identificam
quem você foi na outra encarnação. Uma outra coisa interessante dessa desintegração nuclear é um fenômeno muito raro que foi observado a partir da ciência espírita no final do século XIX, início do século XX, e que alguns cientistas, como o professor Ernesto Lozano, da Itália, o professor Gibier, da França, eles descobriram um fenômeno chamado combustão espontânea, que ocorre até hoje. Que seria o quê? Tem dois tipos de combustão, né? As pessoas que têm uma mediunidade muito forte e são atacadas por espíritos, elas pegam fogo de repente, estão dormindo e pegam fogo, né? O corpo começa a pegar fogo, sem ter jogado nenhum produto ali, que é uma coisa nascer esse fogo aí. Eu participei de um processo desse, um rapaz que ele acordava de noite com o corpo todo incendiado, né? E eram espíritos que usavam a mediunidade dele e faziam uma chamada combustão espontânea. Porém, os cientistas foram mais longe, eles descobriram casos de pessoas que estavam sentadas numa cadeira, como essa pessoa aqui, né? E de repente, em fração de segundos, essa pessoa desaparecia e só deixava marcas de frição nuclear na cadeira. A cadeira não se queimava, apenas o corpo desaparecia por uma elevadíssima energia de combustão espontânea e deixava algumas marcas de frição nuclear. Então, o que a gente acha que pode ter acontecido, né, além dessa hipótese do terremoto, né, que pode ter contribuído também, é o próprio Cristo ter achado conveniente ele fazer uma desintegração do seu corpo físico, em consequência, o próprio duplo etérico, que é um corpo de energia, se desintegra e o duplo etérico joga então todas as impressões do corpo físico no sudário, ficando estampado nas micropartículas do sudário, todas as marcas que a gente viu há pouco, ok? Bom, Jesus aparece primeiramente para Madalena, na chamada madrugada da ressurreição. Ela vai lá com os óleos, os incensos, porque Jesus morre no final, nas 3 horas da tarde da sexta-feira. Às vezes esses 3 dias é meio complicado, porque não são 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo de manhã. Foi 1 dia e meio para a chamada ressurreição dele. E Madalena, então, como Jesus morre, é retirado da cruz e levado lá para o sepulcro, não há tempo para fazer a limpeza do cadáver. Então, que eles costumavam, né, limpar, perfumar o cadáver, né, era um ritual judaico. Então, eles deixam o cadáver lá, apenas o envolvem com tecido, chamado sudário, envolvem também com outro sudário que amarra ele aqui, ó, que eu não vou comentar hoje, que está na Espanha, numa igreja da Espanha, que é chamado manto de Samucel. Esse manto teria então amarrado aqui para segurar a mandíbula, né? Teria essa função aí, e que tem o mesmo tipo sanguíneo do sudário, né? Embora não tenha uma imagem, porque foi um tecido amarrado e pronto, né? Madalena então vai lá e encontra o sepulcro vazio e vê um homem caminhando pelos jardins daquele cemitério, né? Que era de propriedade do José de Arimateia. E ela então procura esse estranho e pergunta para ele: sabe onde levaram o corpo do Senhor? E quando Jesus se vira, né, ela que era muito íntima de Jesus, era, né, uma pessoa muito querida, ela então reconhece Jesus, não tanto pela aparência física que ele estava ali agora, mas pela energia que ele estava liberando naquele momento. E ela tenta tocá-lo e ele diz: não me toques, que eu não subi para o meu Pai. Ou seja, aquele fenômeno de aparição, de materialização estava ocorrendo naquele momento, né? Então a gente sabe que espíritos que se materializam, né, a gente não pode tocar como a gente quer, tem que ter toda uma autorização, todo um preparo para você tocar no espírito que está materializado. Então ela respeita, corre então, o homem desaparece, ela corre, chama os evangelistas, os discípulos, né? E eles correm, entram e veem só o tecido lá
Esse tecido é recolhido pelos discípulos, e depois ele se perde o tempo, depois ele é encontrado lá em Constantinopla, e faz toda então uma trajetória, né? Tem muita luta por ele, os cruzados tentam recuperá-lo, né? E Jesus então começa a fazer as suas aparições, não mais ressuscitado, né? Porque o termo ressuscitado é voltar à vida, aquele corpo tinha se extinguido, e eu acho que com a mensagem que ele deixou estampada no sudário, ele quis dizer isso aí, né? Que o corpo foi desintegrado. Então não é uma ressurreição, e sim uma materialização. Então Jesus aparece no corpo para dois simpatizantes, né? Cleófas e Barnabé, que estavam indo de Jerusalém para Emaús, que é uma cidade próxima. Eles também não o reconhecem, e quando chegam na cidade de Emaús, eles convidam um estranho que conversava com eles a ceiar, e no momento de partir o pão, eles identificam o método que o Cristo usava para partir o pão. Eles correm para Jerusalém, porque novamente Jesus desaparece, né? Na frente deles, eles correm, e aí Jesus então, em ambientes fechados, conforme consta nos evangelhos, portas e janelas fechadas, o Cristo aparece para os discípulos, aparece de uma forma plena, uma materialização completa, não uma simples aparição, né? Ele aparece totalmente materializado ao ponto de fazer a ceia com eles, de beber com eles, tá? Bom, e depois, no chamado Pentecostes, né, que a Igreja Católica celebra, se não me engano, em junho, no início de junho, ele tem uma última aparição, onde ele se aparece ele se materializa para 500 seguidores, e aí espalha o dom da mediunidade para todos esses futuros discípulos que sairiam pelo mundo pregando a sua mensagem de morredoura. Foram 3 anos de ensinamento de Jesus. A gente entende que nenhum dos 12 apóstolos, nenhum dos 12 discípulos estavam preparados para levar a mensagem dele, né? Então, só graças à mediunidade é que eles conseguiram levar adiante essa missão de levar a boa nova, né? Que até então não era uma religião, era a mensagem do Cristo para todos os povos, principalmente para fora da Judéia, que os discípulos ainda eram judeus, né? E eles ainda tinham esse condicionamento de que não deveriam sair da Judéia. Paulo toma a iniciativa e começa então a levar a mensagem do Cristo para outros países, para a Grécia, para Roma e outros países vizinhos. Bom, a mensagem esquecida, a maior frase, a frase que mais se repete nos 4 evangelhos, de João, de Mateus, de Marcos e de Lucas, meu reino não é deste mundo. Olha que interessante. Isso é uma pesquisa que o grande pesquisador Hermínio Miranda fez, né, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, e ele observa que Jesus insistia muito em falar nessas palavras. Por quê? Porque nós vivemos num mundo transitório, a matéria é um mundo transitório, a verdadeira vida é a vida no mundo espiritual, né? E aí Jesus dizia que onde eu for, vou preparar-vos o lugar. E falava mais, né? Falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele chamava a Deus de uma forma carinhosa de Pai, né? Aliás, mais carinhoso ainda, porque a palavra Abba em aramaico, quando Jesus se refere a Deus, né? Abba significaria, na tradução do aramaico, paizinho. Ou seja, ele tratava a Deus de uma forma muito carinhosa, diferente do que os judeus tratavam o velho Deus Jeová lá do Velho Testamento, né? Aquele velho Deus com D minúsculo, porque nós entendemos que o Jeová não é o Deus que Jesus traz para nós. Jesus traz um Deus que não é do povo judeu. Jesus nos traz a ideia de um Deus universal, Criador do universo, né? Pai de amor e de misericórdia. Bom, então o plano espiritual é a vida definitiva do Espírito, e lembrar mais uma vez que não houve ressurreição, e sim materialização. Tá? E
graças à ciência espírita, a gente tem muitas pesquisas sobre os fenômenos de materialização, né? Muito raros hoje em dia, mas muito férteis na era pós-Kardec, né? Tivemos grandes médios na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil, que eram médios de materialização. Chico Xavier participou de sessões de materialização em Pedro Leopoldo, né, quando era jovem ainda, junto com o famoso médium Peixotinho, que provavelmente foi o maior médium de materialização aqui no Brasil, né? E Chico apenas parou de participar dessas sessões de materialização, porque dá um desgaste muito grande para o médium perde de 1 a 3 quilos numa sessão de materialização, né? E o desgaste é muito grande, né? A gente sabe que até numa reunião mediúnica normal, né? O médium trabalha, né? O médium tem um tempo de 1 hora e pouco para trabalhar, 3, 4, 5 incorporações no máximo. Vocês imaginam você entrar em um estado sonambúlico e liberar ectoplasma para materialização de espíritos, né? Quanto de energia sua não vai nisso daí? Bom, falar um pouco mais ainda dos fenômenos de materialização. Esses cientistas, então, eles pesquisaram a fundo as materializações. Tem um caso interessante do maior criminologista da história do direito, né, chamado Cesare Lombroso. Todo mundo que estuda direito conhece o Cesare Lombroso, né, Geraldo? O Cesare Lombroso era ateu, morava na Itália, e ele é convidado pelo Ernesto Bosano e por outros cientistas italianos a presenciar os fenômenos de materialização que ocorriam em Nápoles com uma senhora muito humilde, analfabeta, chamada Eusápia Palladino, uma italiana já idosa, né, e que produzia fenômenos de materialização muito interessantes. E ele vai lá para esculhambar com as pesquisas, porque ele não acreditava nas pesquisas dos colegas dele, embora fossem cientistas respeitáveis. E quando ele chega na casa da Eusápia, né, a Eusápia é trancada numa jaula, a chave entregada na mão dele, tá? A Eusápia deita na caminha que tinha dentro da jaula e, em poucos minutos, liberando ectoplasma, se materializa uma senhora, uma bela senhora italiana, do lado de fora da grade, e ela vem e abraça o Lombroso e fala: filho meu, abraça ele, né? E a partir desse dia acabou todo o ateísmo dele, que a própria mãe veio do mundo espiritual abraçá-lo. Olha que interessante. Bom, esses fenômenos continuam, né? Mas muito raros, difíceis de serem produzidos, até porque são médios muito especiais que produzem. Atualmente, as informações que a gente tem... Bom, mais recentemente, quem também produzia fenômenos de materialização é a famosa médium, né? Aliás, talvez depois do Chico, a médium mais importante no Brasil, né? A Ivone do Amaral Pereira, uma senhora que morava lá em Niterói, né? E que ela produzia na casa dela fenômenos de materialização. Eu convivi com pessoas que iam na casa da Ivone e viam materializações. Interessante que, como ela estava muito velhinha, ela não tinha muita energia, então os espíritos não se materializavam por completo, os espíritos materializavam ou só o rosto ou as mãos. E eu tinha um amigo que dizia que ele era muito credo, né? E ele, quando a mão passava, né, ele tentava pegar a mão, e aí a mão vinha até ele e acariciava o rosto dele. Ele dizia que a mão era uma mão quente, calorosa, né, que acariciava ele. Olha que interessante, né? Bom, mais recentemente agora, os grandes fenômenos de materialização que tem no Brasil são lá no Lar Frei Luiz, lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde é um santuário espírita, né, onde os espíritos, nas sessões mediúnicas de cura, os espíritos se materializam, principalmente do dirigente da reunião espiritual, que é um alemão, e ele se materializa por completo, né, e faz cirurgias nas pessoas, materializado, enfiando a mão aonde tem um câncer, alguma coisa, e tirando sem precisar abrir nada, né? Ele tira, ou seja, ele enfia as mãos, ele desmaterializa aquele tumor, aquilo que está dentro da pessoa, tira e aí imediatamente ele coloca no vidrinho e manda para finalizar, né?
quem nos traz informações dessas reuniões é um médico que participa há 40 anos desses trabalhos, o Dr. Paulo César Frutuoso, um médico oncologista famoso, e ele mais 2 médicos participam desse trabalho lá no Lar Frei Luís, né? E fala que se obtém realmente fenômenos incríveis, inclusive de voz direta, né, que escriam a corneta ectoplásmica, né, e falam diretamente sem precisar se materializar, entre outras atividades interessantes. Isso está na Bíblia. O nosso irmão aqui estava falando da Bíblia, né? Quando Moisés está no deserto, né? Na época em que ele está preparando aquela tribo para virar uma nação, né? Ele fica 40 anos no deserto, ele tinha um conselho de anciães, né? Os mais velhos da tribo de Israel. E o Moisés, ele mandava armar uma tenda no deserto. Ele tinha um menino de 15 anos chamado Josué, e depois sucedeu ele para guiar o povo judeu. O Josué era um médium muito forte, mesmo com 15 anos. Então, conta lá a Bíblia que Moisés entrava na tenda com os anciães e com Josué, e em cima da tenda aparecia uma nuvem, e Deus falava através da nuvem para todo mundo ouvir. O que era aquela nuvem? Ectoplasma, formado por quem? Pelo médium, liberado pelo médium Josué. Fenômeno de voz direta. Ok? Bom, avante um pouquinho, né? O que é a Páscoa Espírita, então, gente? É a confirmação da imortalidade da alma, porque as religiões ainda não falam em imortalidade da alma, né? As religiões hoje estão muito focadas, olha, Deus, eu te dou uma coisa e você me dá outra, né? É uma base de troca, preces para obter né? Mas preces não para vibrar por aqueles que sofrem, preces para ter um favor, né? Ou o pagamento de um dízimo, né? Que a Igreja Católica, nos tempos mais tristes da sua história, praticava muito, né? Se comprava o paraíso, comprava o céu, né? Hoje, infelizmente, não existe mais isso dentro da igreja, mas ainda existem muitas igrejas, muitos pastores que falam muito nessa abundância, né? Que Deus precisa de dinheiro para que haja essa troca, né? Bom, outro fator interessante da Páscoa Espírita seria a comunicação entre 2 mundos, né? Mostrar que através da mediunidade é muito fácil a gente se comunicar com o mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, e aí a gente desmistifica um pouco essa ideia, né, de uma vida só, né, de um Deus que castiga, de falta de oportunidades, de céu e inferno. A gente começa a ter uma visão muito mais abrangente do universo e da grandiosidade que seria o Criador. A possibilidade das materializações momentâneas de espíritos, como a gente já falou, né? Reforma íntima, que é a base do ensinamento espírita, porque não existe salvação, né? Salvação, segundo os cristãos, seria o sangue derramado de Jesus que nos livra dos nossos erros. Não é esse o objetivo, né? A palavra salvação aí é a nossa libertação da matéria, né? Ou seja, a gente subir para planos mais elevados. E como é que a gente sobe para planos mais elevados? Como é que a gente atinge a felicidade plena, né? Como é que a gente atinge esse estado de consciência, nos libertando de todas essas coisas materiais que às vezes nos prejudicam? Através do amor e da caridade, que é o que a doutrina espírita vem trazer, que é a mesma mensagem de Jesus de há 2000 anos atrás. Por isso que nós chamamos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, porque lá na mensagem do Cristo está essa prática do amor e da caridade, que mudou completamente as religiões, né? O conceito das religiões. Jesus nos traz um Deus de amor, um Deus de justiça, mas uma justiça amorosa, que nos dá novas oportunidades e nos ensina que o caminho é sempre o amor ao próximo e a nós mesmos também, como a nós mesmos e a nós mesmos, né? Você não pode amar o próximo se você não se ama, e vice-versa. Se você não se ama, você também não ama o próximo. Então, não adianta a gente querer crescer sozinho. O Emmanuel tem uma frase bonita, que o Chico nos conta, que quando nós oramos para Deus,
a gente sempre estica essa mão direita e fala, meu Deus, me ajuda, segura na minha mão aqui, tem até uma musiquinha, né? Segura na mão de Deus, né? Bom, só que a gente se esquece que Deus nos dá a mão para que a gente segure. Só que a gente esquece que com essa esquerda aqui que está aqui, a gente tem que estender, porque tem mais alguém embaixo que também está precisando de ajuda, né? Então que essa mão esquerda também seja capaz de acolher outro que está mais embaixo e segurar também. Bem, essa é a mensagem do significado da Páscoa, né? Deixei estampado aí essa mensagem de Jesus, segundo o sudário, né? A ciência sempre vai estar pesquisando, vai estar trazendo novas informações. O Vaticano é muito resistente em abrir para novas pesquisas do sudário, mas aqueles cientistas da NASA, finalizando, todos eles se tornaram religiosos, crentes de alguma forma, deixaram de ser ateus, porque o contato com o sudário mudou muito a vida deles, né? E todos aqueles que entram em contato com o sudário realmente têm as suas vidas mudadas, porque com certeza a energia do Cristo ainda está estampada naquele tecido lá. Que nós possamos usar um pouco dessas informações para refletir sobre a importância que nós temos, que a religião tem em nossas vidas, não a religião formal, né, mas o sentido de religiosidade, que é o que Jesus tentou nos trazer, né, que Jesus não deu continuidade ao judaísmo. Jesus quebrou praticamente muitas regras do antigo, da religião judaica, né? Inclusive, por exemplo, curar aos sábados, né? E isso foi que o levou à crucificação, além das suas ideias muito inovadoras para a época, mas que a gente possa, olhando essa imagem, fazer uma reflexão interior, entendendo o verdadeiro significado da Páscoa, né, da, entre aspas, ressurreição de Jesus e da mensagem da imortalidade da alma, cientes de que nós estamos aqui todos de passagem e que nós precisamos fazer o melhor em nossas vidas, que é uma oportunidade única dessa encarnação. Se não fizermos, não haverá castigo, mas teremos que voltar aqui e refazer os nossos passos. Então, para que voltar e cair nos mesmos erros, se nós podemos fazer melhor agora, né? Chico Xavier nos falava, eu não posso voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas eu posso, a partir de agora, fazer um novo futuro para mim. E é isso que a gente tem que refletir sobre isso daí. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre.